Todos, mais uma vez passando aqui para realizar mais um vídeo aqui, né, para transmitir a palavra de Deus, uma reflexão, uma bênção, uma mensagem, né, para que verdadeiramente nós possamos estar ligados com o trono de Deus. Eu tenho uma palavra para transmitir a todos vós neste momento. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala da armadura de Deus. Nos diz o texto, a armadura de Deus, e na sequência o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Glória a Deus. Está aqui então uma palavra de Deus para nós refletirmos neste momento, pois na atualidade tem muita gente brincando com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, as redes sociais estão minadas ou contaminadas, pervertidas, de tanta brincadeira, de tanta piada. E muitas pessoas que se acham ser salvos estão sendo conduzidos a essas piadas, essas brincadeiras, tantas coisas que está acontecendo na atualidade. As pessoas dando crédito a espíritos errôneos, espíritos errados, a espiritualidades do erro, do engano, da perversão, da atrocidade. Mas a Bíblia também nos revela que a Bíblia fala, ai daquele que usar o nome de Deus em vão. Hoje, muitas pessoas acham que se preparar para o Evangelho da Paz, com a espada do Espírito, acham que simplesmente é ler a Bíblia, cursar teologia, pegar um diploma, uma credencial, seja lá qual for o ministério eclesiástico, seja lá um capelão, uma capelã, um diácono, uma diaconisa, um evangelista, um missionário, presbítero, pastor, apóstolo, bispo, seja lá qual for a eclesiástica da tua igreja ou da tua denominação. Amados, não é isso que Jesus quer de você. Tudo bem que você deve estudar, tem que estudar, mas não esqueçam de uma frase. A igreja evangélica no Brasil cresceu através de milagres e maravilhas, através das pessoas sem letras. Isso mesmo, os analfabetos que cresceram a igreja no Brasil, por temor e fé, dedicação e oração. Glória a Deus. Depois veio, eu não vou entrar nesse mérito, mas veio os famosos canudos de teologia. Veio o canon bíblico, mas que não é bíblico, que foi simplesmente modificado, e a liderança diz que tudo é normal, é ensino, é treinamento, é preparação, mas quem governa bem e maneja bem a palavra da verdade, conforme diz esse texto, a couraça, né? Que devemos estar preparados com o evangelho da paz e da verdade.
conforme esse texto aqui que Paulo escreveu a Efésios. Olha só, meus amados, isso não é brincadeira. Muitos estão brincando, mas você que teme a Deus, guarda os seus mandamentos, segue a Deus em espírito e verdade, na beleza da sua santidade, porque não esqueçam que um dia é só, eu vou usar o termo, eu e Deus. Não tem mais ninguém para me acusar ou me defender. É eu e Deus e o que eu construí. É eu e Deus e a minha trajetória nessa vida. Com isto, vamos expandir, é você e Deus. Não vai ter o irmão, a irmã, o pastor, a pastora, o obreiro, a obreira, o missionário, seja lá quem for. Não vai ter. É só você perante o trono branco. E ali você só vai relembrar o que aconteceu, o que você fez, deixou de fazer. Deus é justo, Ele vai julgar todos os detalhes. Ele sabe das tuas limitações, mas não use da fraqueza para cometer absurdos. Glória a Deus. Não importa o que as outras pessoas falam de mim ou de você, não importa as acusações, não importa nada disso, o que importa é a tua integridade com Deus. E você deve ter integridade sim com as pessoas, não importa o que elas falem mal de você, não importa, você não pode falar mal delas. Você não tem que entrar nesses discursos, nesses debates. Você não tem que criticar ninguém, nem mesmo na pregação. Porque Jesus não criticou. Ele simplesmente, com a revelação divina, ele fez notório todas as coisas. Se você tem virtude de Deus, você sabe o que eu estou falando. Se você não tem, receba. Busque a Deus em oração, em jejum, na vigília da noite, no teu particular, na tua intimidade com Deus. Você pode estar com uma igreja lotada, mas se você não tem intimidade com Deus, está perdendo tempo. Hoje, nas igrejas, as pessoas filmam só para dizer, olha, foi um culto abençoado, mas ninguém vê bênção. Ah, o fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Se ele quisesse ouvir, ele estaria lá. Aquela palavra, aquele culto, aquele momento é para você e para Deus. Ah, pastor, mas tu não vê os pregadores de hoje, então te consagra e vai pregar, ou então vá buscar a presença de Deus e acha alguém que pregue de verdade, que vive essa verdade, que transmita para você o que Jesus transmitiu. Virtude. Você precisa ver virtude do Espírito Santo na vida do pregador, da pregadora, do levita, seja quem for. Você precisa ver algo de Deus na vida dessa pessoa e você precisa, mesmo vendo, você precisa colocar à prova para não ser enganado. Porque a Bíblia diz, vigiai. Vigiai. A Bíblia também diz, maldito aquele que só acredita no homem. Você tem que buscar discernimento. Você não tem que criticar o profeta ou a profetisa, não. Você não tem que criticar as pessoas que entregam algo de Deus para você, ou aparentemente de Deus. A Bíblia diz que você tem que julgar a profecia. Porque tem muita gente sendo amaldiçoada. Tem muita gente recebendo profetada. Chora, se derrama na presença de Deus, mas Deus não está ali. Porque a pessoa que transmitiu na emoção, não da vontade de Deus, mas da vontade própria, ou até mesmo porque conhecia a tua causa. Mas esta palavra nos dá uma advertência clara. Não quero ser extenso, eu vou estar encerrando. Glória a Deus. Olha o versículo de número 13, aqui o que diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aleluias. Resistir no dia mau. O dia mau, tu não vai ter amigo, não vai ter amiga, tu não vai ter ninguém, é só você, sozinho ou sozinha, com a presença de Deus, se realmente você andou na presença de Deus. Posso falar isso porque tenho propriedade para falar. Passei pelo vale, passei pelo deserto e hoje eu estou me levantando. E nunca saí da presença de Deus, apesar de muitas pessoas dizerem que eu saí. Mas não importa o que digam. Porque disseram que Jesus era Belzebu, chamaram Jesus de demônio.
O que você acha que você que é fiel a Deus, o que você acha que vão falar de você? Você está dando ouvido para essas pessoas? Amados, a Bíblia diz que aquilo que não serve para edificação, para exortação e consolação, não provém de Deus. Mas tem que ter um contexto, tem que ter texto e contexto. A profecia é 3 situações. Edificação, primeiro, uma palavra de alegria, de esperança para você. Glória a Deus, uma palavra de força para você. Depois vem a exortação para te consertar. É aquela palavra dura para você consertar os pequenos e grandes erros. Em terceiro lugar, amados, vem a consolação. Se você for fiel, o Senhor é contigo e vai te abençoar. Glória a Deus. Mas hoje as profecias, sabe qual é que é? Tu vai ganhar um carro, um apartamento, uma casa, um iate, um navio, um barco, um avião, um helicóptero e assim por diante. E você só pega essa parte, você também está errado, porque não julgou a profecia. Você fica maravilhado e idolatra o profeta. Isso não agrada a Deus, nenhuma das duas coisas. Em primeiro lugar, uma profecia, com certeza Deus vai te chamar a atenção. Com certeza o Senhor vai te corrigir em algumas coisas. Com certeza o Senhor vai te dar uma ordem também que você deve consagrar a tua vida a Ele. Que você deve orar e buscar a presença dEle. Não é simplesmente pagar voto, pagar oferta, dar dízimo, essas coisas. Tudo isso é bíblico, você deve fazer. Mas isto não é crucial, não é o principal. O principal está no Evangelho de Mateus. Quando Jesus foi interrogado qual é o grande mandamento, o que o Senhor Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus. E amarás o próximo como a ti mesmo. Como que você ama se você critica as pessoas? Como se você ama se você difama as pessoas? Como que você ama se você prega xingando as pessoas, revoltado ou revoltada até mesmo? Misericórdia. Te converte de novo, irmão e irmã. Me perdoa, mas te converte de novo. Porque Deus quer de você, quer a salvação da tua alma, e eu também. Eu luto por isso. Então, meus amados, leva uma vida digna, sabe por quê? Porque hoje a igreja está colocando mais para fora da igreja do que para dentro. Está mais jogando para o mundo do que tirando do mundo. Ainda existe alguns, sim, que estão buscando, mas estão pagando um preço alto. Mas também estão preparados para pagar esse preço. Estão preparados para fazer a diferença. Agora, se você não está preparado, não atrapalha quem faz. Mas te prepara para fazer também. É isso que Deus quer de você. Esta é a palavra deste momento, amados. Não vou estender para esse vídeo não ficar muito comprido, muito extenso. Glória a Deus. Mas vou resumir aqui, ó. No verso de número 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E o verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero orar por você. Ore comigo agora. Se você está bravo comigo, eu te peço perdão. Se eu falei algo que não te agradou, eu não vou te pedir perdão por um único motivo. Deus mandou eu falar para você dessa forma. Amém? Agora eu quero orar em nome de Jesus por você. Querido Deus e eterno Pai, na tua presença, meu Deus, neste momento nós estamos mais uma vez em oração, pedindo ao Senhor por essas pessoas que estão assistindo, ouvindo o Senhor, esta mensagem, essa reflexão, esse alerta, Senhor, porque infelizmente estamos vivendo uma apostasia terrível, Senhor, que as pessoas estão brincando com a tua palavra. Mas eu peço perdão por elas, meu Pai. Eu peço a tua misericórdia. Agora, Senhor, aquela pessoa que está enferma, Senhor, que o Espírito Santo, com poder e grande glória, a esta pessoa ouvir, Senhor, esta oração. Toca agora, com a virtude do Espírito Santo, arrancando esta enfermidade, esse espírito
espírito de enfermidade, nós repreendemos e ordenamos, sai agora. Tu não pode e não vai resistir. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, confirma o teu milagre. Confirma a libertação. Senhor, essa pessoa que está deprimida, frustrada, derrotada, fracassada, Senhor, entra com providência. Dá ao Pai querido a grande vitória. Abre as portas. Eu te peço, em nome de Jesus, entra com solução nessa causa, na justiça também, Senhor. E dá um milagre almejado. E que essas pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus, esta é a minha oração para a glória de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Abençoamos a todos em teu nome, Jesus.